Muito boa noite, bem-vindos. Bruchim Abaim. Espero que todos estejam com saúde, bem, e que a gente possa ficar melhor ainda depois do shiur. Sabe que um dos benefícios que tem de poder falar no Zoom é que vocês podem vir na minha casa, eu abri minha casa para vocês, meu coração para vocês, e também ficar confortáveis todos sentados aí no sofá, tranquilos. E por que não ficar confortável? Eu queria falar um pouquinho para vocês hoje sobre o conceito do confortável, queridos. Acompanhem comigo no desenrolar do shiur, aonde a gente vai chegar se Deus quiser. Sabe que cada vez que a gente olha para o Sefer Torah, a gente dá um mergulho no oceano do Sefer Torah, a gente encontra uma coisa mais bárbara do que a outra. A mesma história, a mesma passagem, porém não parece ser a mesma. Porque eu acho que já que nós mudamos, então os nossos olhos, a nossa cabeça, o nosso intelecto muda, a Torá também acaba mudando. Vou contar para vocês uma informação que ela é indiscutível, está na Torá. E sempre que a gente fala ela, as pessoas falam, é sério? Mas isso é verdade? E eu vou falar para vocês que isso sim é verdade. O que acontece, queridos? Olhem que interessante. A gente sabe que o povo Yehudi ficou no Egito e ficaram durante alguns meses ininterruptos de milagres, non-stop, depois de terem sido escravizados por 210 anos. Até aqui, no big news. Agora, acompanhem comigo de uma forma um pouquinho mais específica. A primeira Amacá, meus queridos, foi Dam, sangue. Segunda, Tzfardea, sapos. E terceira, Kinim, piolhos. A primeira e a segunda praga, os egípcios conseguiam reproduzir. Quando chegou na terceira praga, houve uma peculiaridade, uma novidade absurda. O que aconteceu? Já que o piolho é um ser muito, muito, muito pequeno, os egípcios não conseguiam, com sua magia top, que eles eram magos par excellence, eles não conseguiram reproduzir a macá, a praga de quinim, de piolhos. Os egípcios falaram para o Paró, olha Paró, esse tal de Moisés que está vindo não é um mago que nem a gente. Ele não é um mago faixa preta. Ele é outro tipo. Então é melhor você abrir mão para ele, para o Deus dele, porque nós reconhecemos egípcios falando que a gente perdeu. Bandeira branca, meu amor. Não tem como continuar. Ok? Só que, obviamente, como é de se entender, porque a Torá foi dada para seres humanos inteligentes como todos nós, Paró era muito, muito, muito esperto e inteligente. Apesar de ser Rashá, ele era muito inteligente, porque a Torá fala de pessoas inteligentes para pessoas inteligentes também. Então o Paró falou, olha, eu não vou deixar o povo sair. Por quê? Obviamente porque tinha todo um kavod, toda uma honra, todo um respeito de não mandar o povo embora. Era uma massa trabalhadora no Egito de milhões de pessoas. Ok, vem mais 5 makot. Na oitava praga, que é a praga de Rocher, e lembrem que desde a terceira praga os egípcios já reconheceram, menos o faraó, que Deus era o Big Boss. E Moshe Rabbeinu não era um mago que nem eles, ou um mago um pouco melhor. Passaram-se 8 meses de milagres. Quando chega na Macá de Rocher, escuridão, acontece algo incrível. Quem mora no Brasil sabe, o famoso apagão. Acabou a luz. Uma semana quase, 6 dias ininterruptos de escuridão, total. Agora, pessoal, por que a Kadosh Baruch Hu mandou a Macá de Rocher? Cada uma das pragas tinha uma razão. Ela tinha uma razão de ser. Cada uma delas. Era o chamado Midah Keneged Midah. Ou em português, reciprocidade. Qual a razão da Macá de Macá?
de Roshech, de escuridão, melhor dizendo. Rashi diz em Parashat Bo algo surpreendente. Diz Rashi para a gente o seguinte. Eu vou ler para vocês, porque são poucas palavras, e eu quero ver o que o Rashi disse, não o que a gente imagina. Rashi falou o seguinte, olha, por que Hashem deu Roshech? Porque muitos dos Yehudim, Reshaim, eles infelizmente eram perversos. Lo hayu rotzim latzet. Diz Rashi em Parashat Bo, quando a Torá conta sobre a praga de escuridão, os Yehudim não queriam sair do Egito. Então, Hashem mandou a Macá de Roshech, escuridão, e no português fica perfeito isso, para aqueles Yehudim que não queriam sair do Egito, que eram Reshaim, morrerem na calada da noite, como a gente fala no português. Para que ninguém visse eles morrendo. Ou seja, porque houve, mais uma vez, a praga de escuridão, para que quando os Yehudim, que não eram Reshaim, não iam sair do Egito, esses Yehudim morressem na escuridão e nenhum egípcio visse eles morrendo, porque senão iam falar, olha, igual que a gente morre, eles também estão morrendo. Foi por isso que Hashem trouxe a Macá de Roshech, escuridão. Até aqui talvez seja um pouco novidade, não muito, mas agora vem a bomba. O Rashi conta pra gente que a Torá fala quando a gente saiu do Egito, está escrito a palavra Hamushim. A palavra Hamushim, meus queridos, vem da palavra Homesh, 1/5, 1/5. Diz Rashi pra gente, no Egito, do Egito, só saiu 1/5 dos Yehudim. Está escrito que os Yehudim saíram Hamushim. Diz Rashi numa das explicações, Homesh é 1/5, 20% dos Yehudim saíram do Egito. 4/5, isso mesmo, 80% dos Yehudim não saíram. É isso que eu mencionei no começo. Sério, Rabino? Rabino não, Rashi. O Rashi fala isso pra gente. Cada vez que a gente escuta isso, a gente fica assustado. Eu vou deixar hoje vocês, pessoal, segurem-se nas cadeiras, mais assustado ainda, meus queridos. Por quê? Porque olha que interessante. Esse 1/5 ou 20% saíram não é tão claro. No profeta Yehezkel tem uma opinião que diz que saiu 50 avos dos Yehudim, ou seja, 49 avos ficou dos Yehudim no Egito e não saiu. E tem uma opinião que diz no profeta Yehezkel que saiu 1/500. Quer dizer, uma opinião diz 20% saiu, a outra opinião diz 2% dos Yehudim saíram, e a terceira e última opinião diz que saiu 0,2% dos Yehudim. Todo o remanescente dos Yehudim ficou no Egito. Novidade, não foram todos os Yehudim que saíram do Egito na famosa saída do Egito e abertura do mar. Deixa eu me explicar um pouquinho para a gente entender qual a mensagem da Torá eu acho aqui, pessoal. A Torá conta para a gente, meus queridos, que 600 mil homens judeus saíram do Egito. Homens de 20 a 60 anos. Eu pensei com os meus botões aqui na minha camisa e fiz uma conta, queria compartilhar de vocês essa conta. Acompanhem comigo, é fácil, mas vamos entender o que a Torá está ensinando para a gente. 600 mil homens de 20 a 60 anos saíram do Egito. Acompanhem comigo, que interessante. Naquela época, a gente sabe que havia algo chamado poligamia. Eu vou assumir que um homem tinha 3 esposas. É um número aproximado. Então, se haviam 600 mil homens de 20 a 60 anos, então tinha mais 1.800.000 mulheres. Agora, e quantas crianças? Porque a Torá não conta mulheres e a Torá não conta crianças também. Só homens de 20 a 60 anos perfazem 600 mil pessoas que saíram do Egito. Então olha que interessante. Cada esposa, cada mãe, tinha 6 filhos por vez. Hoje em dia a gente fala um filho, às vezes é difícil, gêmeos, trigêmeos, mashallah! Se tiver babá, ajuda, quadrigêmeos, tem alguns que já falam, né? Não vou nem repetir. Mas nasciam 6 crianças por vez. Eu vou ser uma pessoa gentil, número light. Tentem imaginar que cada uma dessas 1.800.000 mulheres tinham 4 filhos. 4 partos. Cada parto eram 6 filhos. Pessoal, nós temos aqui 1.800.000 mulheres, acreditem em mim, eu faço a conta junto comigo, mais ou menos 43 milhões de crianças.
Então, aqueles 600 mil homens que a Torá conta que saíram do Egito de 20 a 60 anos, tem as mulheres, tem as crianças, como mencionei para vocês, e tem mais os homens que tinham mais que 60 anos de idade, que a Torá também não conta. Olha, sendo bem light, fazendo um desconto gigante, nós temos mais ou menos, representado naqueles 600 mil homens que saíram do Egito, 45 milhões de pessoas que saíram do Egito. Mas lembrem que isso, meus queridos, era 20% do total, como a gente mencionou um pouquinho atrás, ou 2% do total, ou em último, 0,2% do total. O resto não saiu. Pourquoi? Why? Lama? Diz Rashi pra gente, foi a Makai de Rocher, a praga da escuridão. Na calada da noite, na escuridão, Hashem falou, olha, quem era Achá, quem não merece sair, não vai sair. Até aqui, um pouco assustador os números, mas são números fáceis de somar e depois, quem quiser, pega o shiur no aplicativo ou no caraguila.com.br e revisa que os números estão precisos. Eu fiz algumas vezes. Agora olha que interessante, meus queridos. Rashi conta pra gente, não é que eles não tinham mérito para sair, que eles eram Rechaim, eram perversos, porque Rashi, cada palavra de Rashi é um diamante, pelo menos. Rashi fala pra gente por que 80%, ou 98%, ou 99,8% dos Eudim não saíram do Egito. Diz Rashi Rechaim, eles não eram bons. O contrário de um tzadik. Porém, adicionar Rashi pra gente, meus queridos. Algo bomba, diz Rashi. Lo hayu rotzim latzet. Não que eles não tinham mérito para sair. Eles decidiram não sair do Egito. Habibi, churrada! Como assim? Eu não entendi. Quando eu li esse Rashi preparando o shiur, foi a primeira vez que eu vi dessa forma, meus queridos, no mérito de todo mundo que está ouvindo. Eu me questionei, como alguém não quer sair do Egito depois de 210 anos de escravidão? Sofrimento, árduo. Os Midrashim contam para a gente, pessoal, que o Egito foi algo talvez tão difícil como a Segunda Guerra Mundial. Só para aproximar da gente. Será que alguém não ia querer sair? Diz Rashi pra gente, por que pelo menos 80% não saiu do Egito, ficou lá na Maká de Rocher, escuridão, Rechaim. Até aqui tudo bem, mas diz Rashi, Habibi, Lo hayu rotzim latzet. Eles não queriam sair do Egito. A pergunta é por quê? E o que isso vem ensinar pra gente no século 21? Tem uma lição, eu acho que gigante aqui, meus queridos, fiquei pensando bastante, com a ajuda de Akadosh Baruch Hu, obviamente, no mérito do público ouvinte. Eu acho que tem uma resposta impactante que tem tudo a ver com a gente aqui. Eu queria adicionar mais uma pergunta e a gente wrap up as duas juntas, em breve responde as duas juntas, falando sobre uma midá hoje à noite. É o seguinte, o povo Yehudi passou 40 anos no deserto. Depois de sair do Egito, 40 anos no deserto. Depois de 40 anos no deserto, os 40 anos não foram fáceis. Quem lê Sefer Bamidbar fala, não tenho inveja de Moshe Rabbeinu. Em forma nenhuma. Moshe Rabbeinu, se candidatasse a algum posto para ser líder do povo Yehudi, eu acho que ia ser diferente ter um candidato. Por que a gente fala isso? Olha, eu vou mencionar rapidamente alguns pontos. Podia ficar falando a noite inteira sobre isso, mas vou falar em um minuto, talvez. Olha, por exemplo, no deserto, de manhã é muito calor. Tinha ar-condicionado inverter split. As nuvens celestiais. Foi o primeiro ar-condicionado que houve no Egito. Sem barulho, sem conta de luz. Show. Mas espera aí, no deserto à noite é muito frio. Habibi, don't worry. Fica tranquilo. As mesmas nuvens à noite viravam aquecedor. Mas tá bom, mas e como a gente lava a roupa no deserto? Boa pergunta. Havia lavanderia que pegavam a roupa e fazia delivery no dia seguinte. É isso mesmo, as roupas eram lavadas diariamente pelas nuvens. Tudo isso está escrito, nossos sábios nos contam. Ah, mas tá bom, mas e aí, como que troca de roupa? Onde tem roupa nova? Tinha Amazon lá? Tinha Mercado Livre, algum outro tipo de site de compra? Olha, pessoal, se tinha lá Wi-Fi, eu não sei. Mas uma coisa eu vou contar para vocês. Não precisava comprar roupa em lugar nenhum, porque as mesmas nuvens
elas reformavam as roupas e as roupas ficavam lavadas, novas e cresciam com cada uma das crianças, adultos e daí por diante. Se alguém ficava um pouquinho mais em forma, redonda ou menos redonda, a roupa era moldada pela nuvem. Não tinha que comprar roupa nova. Então, deserto era algo espetacular. Tá, mas espera aí. E um bom Yehudi não pode passar falando de roupa e não falando de gourmet, comida. É verdade. Receitas, comidas, ok, vocês têm razão, é verdade. Então eu fiquei pensando comigo mesmo, e você sabe isso melhor do que eu, o man tinha gosto de qualquer coisa. Tem só uma discussão se ele tinha gosto de uma comida não kasher. Mas qualquer tipo de comida kasher, ele tinha gosto. E tem gente que fala que até tinha gosto de comida não kasher. E para finalizar, meus queridos, quanto era gostoso o deserto, tinha o poço de Miriam que dava água. E uma novidade, talvez, para quase todos vocês. Esse poço de Miriam dava água, mas a água também tinha a mesma peculiaridade do mar. Se alguém pensasse em suco de laranja, diet ou não, conforme a escolha do cliente, o be'er de Miriam, aquele líquido, descia como gosto de suco de laranja. E qualquer outro tipo de bebida que eles queriam. Tudo à la volonté, cardápio à la carte. Não é menu, bandejão. Era tudo show. Eu talvez me imaginaria que algo mais ou menos, para quem conhece um pouquinho o mundo, um hotel de Pesach. Óbvio que era shchita hassídica, óbvio que era halav Israel, óbvio que tinha um monte de selinhos, era tudo 100% kasher. Igual um hotel de Pesach, talvez. Quem já foi para o hotel de Pesach sabe que é tudo comida 24 horas por dia, tudo caprichadíssimo. No deserto era igual. Agora, tem uma coisa que tem que chamar atenção para a gente, pessoal. E tentem ver isso como a primeira vez. Espera aí. E como que então o povo chega no deserto e fala para Hashem, Hashem, nós temos algo a lhe dizer. Chega de man, nós não aguentamos mais o man. Como assim? Uft? Como assim uft? O mar, meus queridos, era a parnassá deles, era o sustento deles. Eu conheço débito automático, vocês também na conta, a cada tal dia do mês, pinga uma conta débito automático. Lá era crédito automático. O man caía todos os dias. Era o sustento, era parnassá, era não se preocupar com nada financeiro. Paraíso mesmo. Tinha gosto de qualquer coisa. Roupa lavada, tudo perfeito. Como que o povo reclamou do man e da situação? E a outra pergunta é, por que não queriam sair na Maká de Rocher, escuridão? Te responde as duas numa tacada só, tem uma lição espetacular para todos nós aqui, meus queridos. A Torá foi dada para homens gigantes, e leitores dela, no caso nós aqui, também a Kadosh Baruch Hu nos considera pessoas gigantes. É o seguinte, dentro de cada um de nós tem algo que a Torá chama de midot. Por exemplo, traços, características de comportamentais, vamos chamar assim midot. Tem, por exemplo, Hashem criou na pessoa orgulho, inveja, agilidade, honestidade. Espera aí, só um segundo. Agilidade makes sense. Honestidade, tudo bem. Mas inveja e orgulho para quê? É verdade. Para quê? Orgulho, para a pessoa se sentir orgulhosa quando ele consegue fazer alguma coisa. Por exemplo, como um Yehudi. Ter orgulho de ser um Yehudi. Inveja para quê? Olha, eu vi alguma pessoa fazendo um ato, como ele se comporta com a esposa, com os filhos, com os outros, consigo mesmo, eu fiquei com inveja dele. Eu quero aprender dele, não para ser igual a ele, para aprender aquela virtude dele. Todas as midot que Hashem criou, ele criou com um propósito bom e também existe o lado ruim de cada uma das midot. Agora, todas as midot têm o lado top e o downside de cada uma delas. Qual que é o lado bom do conformismo? De se conformar com a situação e se acostumar com a situação. Tem um lado espetacular. Quando uma pessoa tem, Deus me livre, depois de 120 anos bem vividos, uma perda. Depois de um tempo, Hashem fala, olha, a pessoa vai acabar se conformando.
o tempo resolve a situação, como a gente fala em português. O conforto vem do conformismo, de se conformar com uma situação. Em muitos sentidos diferentes. O lado bom do conformismo é que a pessoa consegue se conformar, meus queridos, com a situação. Agora, tem o lado oposto do conformismo, que nós se acostumamos com tudo. Qualquer ser humano tem uma virtude que pode ser usada para o bom, que ele pode se conformar com qualquer, maiusculamente falando a palavra qualquer, situação, meus queridos. Em contrapartida, tem uma parte desagradável dessa midá de conformismo. O que é? É o seguinte, até o fato de morar no deserto, não precisar trabalhar, ter roupa lavada, qualquer tipo de comida, qualquer tipo de bebida, parnassá, sem falta, tudo do bom e do melhor, de graça e ainda kasher. Uau, milagre. Pessoal, olha que interessante, o povo Yehudi reclamou do man. Por quê? Porque a Hashem está contando para a gente o que aconteceu, não o que aconteceu, o que acontece a cada dia. Porque nós vivemos a Torá, nós somos uma Torá ambulante. A midá de conformismo tem um lado espetacular e tem um lado, infelizmente, negativo. O downside, o lado negativo da midá de conformismo, meus queridos, é que nós temos dentro do nosso ser a possibilidade, se a gente não se cuidar, de enjoar de qualquer coisa, mesmo a coisa mais espetacular do mundo. O maior palácio e mais bonito palácio, depois de tempo, não muito tempo às vezes, perde o brilho. É necessário reformar ele. Às vezes tem uma casa linda, eu enjoei da casa, eu me conformei com a minha casa do jeito que ela é, eu preciso reformar ela. Agora, isso eu acho que tem um segredo de como não cair, não atolar nesse conformismo não bom. Qual é a forma de não atolar nesse conformismo não bom? Olhem que história incrível que o Talmud nos conta. O Talmud, meus queridos, nos conta no Tratado de Brachot, na página 31a. Não tentem nunca fazer isso, por favor. Mas a Gemara conta o que aconteceu. E obviamente que tem uma lição aqui atrás. A Gemara conta pra gente que havia o casamento de uma pessoa chamada Mar Brei de Ravina. Mar, filho de Ravina, ia casar. No meio do casamento, pediram para um Rav muito importante chamado Rav Hamnuna, cante uma música para a gente em homenagem à ocasião do casamento. Repito, casamento. Eu não sei que nigun, que melodia, que tom que Rav Hamnuna cantou, mas as palavras que ele cantou estão escritas, meus queridos, na Gemara. Rav Hamnuna cantou, eu não sei se era Hava Nagila, a melodia, ou se Shalom Bibromavo, eu não sei que música que era o tom, mas as palavras que ele cantou foi o seguinte: Vailan de Mitnan. Habibi, ele cantou no meio do casamento, em vez de cantar Eshet Chayil, é isso mesmo, não vou me aventurar a cantar, não se preocupem, mas ele cantou Vailan de Mitnan, nós vamos morrer. Uau! No casamento, Habibi! Eu não sei se a esposa dele estava lá, se ela não estava. Eu não sei qual foi a reação do público, mas em nenhum momento algum comentarista fala que ele fez algo de errado. E obviamente que era um gigante. Rav Hamnuna era um gigante, é o menor que a gente pode falar dele. Qual que é a mensagem num casamento? Vailan de Mitnan. Nós vamos morrer. É esse tipo de mensagem? Eu acho que tem uma mensagem espetacular aqui. Não é o que vocês estão pensando em referência a casamento, Deus me livre, mas a mensagem, meus queridos, é a seguinte. Rav Hamnuna estava ensinando para os noivos e para todo mundo que estava presente, e para nós hoje à noite, Vailan de Mitnan. Meus queridos noivos, hoje no dia do casamento de vocês, nenhum Rav vai tentar reproduzir isso num casamento, obviamente, mas a mensagem existe. Vocês estão achando que tudo é lindo, e é mesmo, mas vai durar para sempre. Diz a Rav Hamnuna o seguinte: Vailan de Mitnan, Vailan de Mitnan. Ninguém vai ver para sempre e nenhuma situação no mundo, Habibis, dura para sempre. Uau! Talvez esse é o remédio, meus queridos, contra o conformismo não bom. Lembrar que absolutamente nem uma situação no mundo dura para sempre. É isso mesmo. Paz, parnassá, tudo muda.
tomara que para o melhor, mas para sempre não dura. Então não existe se conformar com a situação, porque a situação não vai ser para sempre essa. Bezat Hashem, que cada vez fique melhor. Eu vou contar para vocês uma história que eu escutei já faz algum tempo numa convenção de ensino nos Estados Unidos. A história não é famosa, mas ela é verdadeira. E tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Shimon, com 3 anos de idade, veio do Paquistão para os Estados Unidos. Mais especificamente, para Nova York. Shimon nada sabia com seus pais sobre judaísmo. A única coisa que ele sabia é que ele era um Yehudi. O pai e a mãe dele também sabiam isso. Foi para a escola pública, até que um dos dias, esse menino sabia que era aniversário da mãe, quis fazer uma surpresa, ele tinha pouco dinheiro economizado, um pouquinho mais velho, obviamente, ele economizou um pouco de dinheiro, ele entrou numa loja e comprou um colar com um símbolo de outra religião para sua mãe. Foi nesse momento que os pais falaram, uau, se a gente não fizer alguma coisa com o nosso filho, talvez algum dia ele vai esquecer de fato que ele é um Yehudi. Mas eles falaram, olha, talvez alguma coisa a gente faça, mas nada muito agressivo, obviamente, porque nós não somos religiosos. Quando eles foram procurar ajuda, havia um Rav que trabalhava com Kiruv, não é algum popstar, não conhecia até hoje, talvez seja, agora vai virar depois da história. Rav Zalman Deutscher, tem uma organização de Kiruv nos Estados Unidos, ele falou, eu vou tentar ajudar esse menino. E conversou com ele, os pais já queriam alguma coisinha, não muito, e começou a trazer o menino de volta. E de repente, 777 no jackpot, é isso mesmo. Jackpot de alguém que faz Kiruv, ajudar de uma forma saudável que a pessoa cresça. Ele conseguiu mandar o menino para Yeshiva. Esse menino saiu de escola pública, foi para Yeshiva, mas no português, claro, a alegria de pobre dura pouco. E Zalman Deutscher viu que o menino, depois de alguns meses, não conseguiu aguentar a Yeshiva, não curtiu a Yeshiva, voltou para a escola pública. E agora, perdemos, ou pelo menos ganhamos alguns meses. Zalman Deutscher, Rav Zalman Deutscher não se conformou. Ele chamava aquele menino, o menino às vezes vinha, às vezes não vinha, para uma reunião cada tanto tempo, e não funcionava muito, mas ele não desistiu, não se conformou, meus queridos, com a situação. Até que esse próprio menino Shimon cresceu, virou um adolescente, e ele próprio, não é história de Hollywood, ele próprio começou a mudar. Mudou a ele, o irmão dele, e os pais dele começaram a mudar o estilo de vida. Shimon é o nome dele, e o sobrenome dele é Kol Yaakov. Até aí, deve ser que nem arregalou as sobrancelhas de absolutamente nenhum de nós. Mas vou contar para vocês uma coisa impactante. Esse menino, eu falei para vocês, que ajudou a família a crescer. Irmão desse Shimon, meus queridos, vindo também do Paquistão, era Reuven. Reuven é um dos homens, um dos pilares de uma instituição americana chamada TorahAnytime.com. Depois procurem. Uma instituição, meus queridos, impactante. Uma instituição que fez TorahAnytime.com, que distribui Torá, um site de Shurim de Torá. Provavelmente vão me encontrar lá também se clicarem em Caraguila, dentro desse site. Distribui 9 milhões de horas de Torá por ano. Uau! Pessoal, que mérito! Cada palavra de Torá são 613 mitzvot. TorahAnytime.com, da onde surgiu um dos pilares desse site, dessa instituição magna, que distribui 9 milhões de horas de Torá por ano, veio porque Rav Zalman Deutscher não desistiu. Rav Zalman Deutscher disse, e daí que ele saiu de Yeshiva? Eu vou chamar ele para mais um shiur, e mais uma vez, porque a gente não pode se conformar com a situação. Vai landemitnan. É isso mesmo, a situação é espetacular, mas ela não vai durar para sempre. Esse presente, como a gente diz no ditado popular, é chamado de presente
Porque o maior presente do mundo é ter o presente. Por quê? Novidade de hoje, porque não dura para sempre. Porque a vida é assim, meus queridos. Não se conformar. Eu acho que a palavra conformismo é um outro tipo de sinônimo para a palavra, o lado ruim do conformismo, é um outro tipo de sinônimo, meus queridos, para a palavra preguiça. Sabe que a preguiça é algo nato na pessoa. Rabbeinu Yonah, um dos comentaristas em Pirkei Avot, diz que todo ser humano, sem exceção, isso mesmo. Todo mundo, mesmo ele, todo mundo. Se não tem hoje é porque trabalhou. Tem gente mais preguiçosa e gente menos. Mas todo mundo tem a preguiça dentro de si. Esse conformismo, esse ficar reclinado, confortável no sofá, não sair da zona de conforto na psicologia atual. Outro dia, falando em preguiça, alguém até me falou, olha, preguiça existe em todo mundo. E alguém sabia que eu gosto muito de fazer ginástica, falou, olha, sabe que eu não faço ginástica. Eu falei, ok. Muitos pontos de vista, tá todo mundo bem, graças a Deus, viva até os 120 com saúde. Falou o seguinte, olha, sabe por que eu não faço ginástica? Falou, por quê? Falou, uma vez eu escutei que quando o ser humano nasce, ele já tem predestinado quantas batidas cardíacas ele vai ter durante a vida. Então disse a pessoa para mim, se eu fizer ginástica, vou acelerar meu coração e vou ver menos. Então, é melhor nem fazer ginástica, para quê? Para ter longevidade. É isso mesmo. Assim que funciona o cérebro, meus queridos, da pessoa atzel, conformada, laid back, preguiçosa, zona de conforto. Não posso racionalizar qualquer situação para não sair do lugar. Tem uma Gemara no Tratado de Kiddushin, na página 40a, que ensina uma lição, e eu acho que, de verdade, é a primeira vez que eu vejo a Gemara dessa forma. Tem uma lição, um insight psicológico aqui muito profundo, eu acho. A Gemara fala para a gente o seguinte, no Tratado de Kiddushin, na página 40a, diz a Gemara, eu acho que talvez seja até famosa, mas eu vi uma coisa nova esse ano. Amaravuna, disse Ravuna, Kevan shavar haverá. Quando uma pessoa transgride, ele faz uma haverá. Veshanaba, ele faz ela de novo, diz o Talmud, Hutra, virou permitido. Liberou geral, pode fazer haverá. Sai a Gemara, para aí um segundo. Peraí, Hutra salkadadach, pergunta a Gemara, Habibi, você está me falando que permitiu? Porque alguém fez uma haverá 2 vezes e virou permitido? Liberou geral, mutarim lachem, mutarim lachem, mutarim lachem? É permitido? Fala a Gemara, não, pera, deixa eu te explicar, para com isso, deixa eu te explicar o que eu quis dizer. Ela, nascit lo geiter, não parece que é permitido. 1 minuto. Se a Gemara errou, então já devia na edição seguinte trazer consertada. Uma pessoa que faz uma haverá uma vez e uma segunda vez, diz o Talmud, parece permitido, mas a Torá fala, a Gemara não fala isso, a Gemara fala, olha, é permitido, e depois fala, não, parece que é permitido. Por que trouxe o é permitido e depois disse que parece que é permitido? A razão que a Gemara fala para a gente isso, pessoal, é que é o seguinte, eu acho que a Gemara está ensinando para a gente, a Gemara é o cérebro de Hashem, está ensinando para a gente algo magno. Tudo o que nós fazemos, não só verot, se for uma mitzvah, melhor ainda, se for um comportamento top, melhor ainda, mas tudo que a pessoa faz 1 vez, 2 vezes, para ele virou mutar, virou ok. Até a Gemara fala, olha, parece que é permitido. Mesmo parecer que é permitido é grave, mas o pensamento inicial, e a Gemara já deixou isso escrito, é que virou permitido. Se a pessoa fumar a primeira vez, faz mal. A segunda vez faz mal. Na terceira vez já virou mitzvah. Fazer um ato bom também é assim. A primeira vez é difícil, a segunda vez é... Na terceira vez fica mais difícil, talvez. Não, depois é brincadeira. Vai facilitando. O conceito da repetição faz com que a pessoa, por um lado, mude o hábito, mas por outro lado, se afunde também, infelizmente, se for um hábito não gostoso. Isso vale para tudo. Para mitzvot, para verot, para comportamentos, para business. Sério, Rabino, para business? Acompanhem comigo. Pesquisei bastante, que antes de fazer um shiro, eu pesquiso bastante para fazer o shiro um pouquinho mais rico. E Hashem me mandou uma pérola. Ano de 1888 da nossa contagem. 1888. Rochester, New York. Nasce uma empresa gigante,
uma empresa poderosa, uma empresa milionária. Não ainda, virou depois. De que empresa nós estamos falando? Quem gosta de business, quem gosta daquelas revistas Forbes, sabe? Que business? Que empresa? Uma das top, Kodak. Kodak. Durante, talvez quem é um pouco mais jovem vai ter que explicar para ele o que é Kodak. Mas uma empresa chamada Kodak, o ícone do sucesso. Durante 58 anos, essa empresa estava entre as maiores empresas dos Estados Unidos. Hoje em dia, vocês estão me vendo através de uma câmera de celular. Essa câmera de celular só existe no Zehut da Kodak, quase que Zichrono Libracha. É isso mesmo. Tudo que a gente tem hoje de modernidade foi plantado em Nova York, em Rochester, 1888, por Eastman Kodak. Agora prestem atenção, meus queridos. Quando que surgiu algo chamado câmera digital, ou nem mais câmera digital, quase que existe hoje, celular que grava e tira fotos? Quem teve isso na mão primeiro? Surpresa para todos vocês, provavelmente, a Kodak. Ofereceram para a Kodak, aquela que vendia filmes de rolo, isso mesmo, aquele filme que tirava 12, 24, 36, asa 100, asa 200, para quem é da velha guarda sabe o que eu estou falando, pode até sorrir, é isso mesmo. Eles tinham esses filmes que demorava um dia na modernidade para revelar, tirava 26, 24, 36 fotos, e só depois que revelava, às vezes via uma surpresa que ficou bom, às vezes via que tudo queimou. Mas não foi sempre assim. A modernidade das câmeras digitais e dos celulares veio e apareceu primeiro na mesa do escritório da Kodak. O que Kodak falou? Invenção horrível. Nós temos nossos rolos de filme. Ninguém vai ganhar dos nossos rolos de filme. Nós somos as maiores empresas do mundo, uma das... Durante 58 anos, daqui ninguém me tira, disse a empresa Kodak. Pessoal, antigamente nós dizíamos com um momento bonito, uau, que momento? Kodak, isso mesmo. Hoje em dia, se a gente falar para alguém momento Kodak, se for uma criança, ele mal sabe o que nós estamos falando. Não existe momento Kodak mais. A empresa caiu, desapareceu, não está lá em cima e mal está lá embaixo hoje. Mas por que, meus queridos? Porque eles se conformaram com o que nós estamos no topo. Nós não precisamos mudar. Nós chegamos, nós estamos conformados, acostumados, confortáveis com a nossa situação. Hoje em dia, Kodak virou, talvez, Zichrono Libracha. Deixou de existir. Deixou de ser a marca la crème de la crème da marca da câmera digital de foto de imagens. Em 2012, Kodak quase que saiu do business e hoje já nem sei o que acontece mais com eles. O que aconteceu? O fato de terem se acomodado. Se acomodar e não se acomodar, a midá de se acomodar e de não se acomodar vale para tudo, porque as midot que Hashem criou dentro de nós transbordam para tudo que a gente faz, tudo que a gente vive. No business, no casamento também. Eu me acomodei com o meu casamento. Se ele está ótimo, Hazak Baruch. Hoje eu estava andando na rua, fui fazer alguma coisa aqui perto, e vi uma pessoa e falei, como você está, meu querido, conhecido, andando com as crianças, 5 da tarde. Ele disse para mim, Rabino, nunca estive melhor. Eu falei para ele, astronauta? Da onde você veio? Não está vivendo a situação do mundo? Ele falou para mim, olha, estou vivendo, estou fazendo o melhor do que dá, e Baruch Hashem, mas estou com meus filhos. Nunca estive às 5 da tarde, dia de semana, passeando com meus filhos de bicicleta, andando na rua, indo tomar um sorvete com eles. Uau, que interessante. Uau, que interessante, meus queridos. Uma pessoa que está assim no Hinur, e disse ele para mim, a situação está tão boa para mim, com um Shalom Bait bom, qual o problema de ficar em casa?
Pessoal, prestem atenção. A pessoa não deve se conformar, meu casamento, meu hinur, meu trabalho não está bom, assim que é, malasot. E responder do jeito, entre aspas, religioso, Baruch Hashem. Habibi, não é Baruch Hashem. Se conformar com a situação não é Baruch Hashem. Depois que eu me esforço, depois que eu faço tefilá, depois que eu vou agir, se é isso que a Kadosh Baruch Hu mandou, aí sim é um Baruch Hashem sorridente. Mas até eu procurar ajuda se eu preciso, no hinur dos meus filhos, no Shalom Bait da minha casa, eu não posso me conformar. Porque o conformismo tem um lado espetacular que nós mencionamos há pouco, mas tem o lado que precisa ser trabalhado. Não é falar o homem veio para o mundo para ser assim. A Kadosh Baruch Hu criou nós Yehudim para viver da forma mais alegre, mais espetacular, mais feliz do mundo. Dentro de casa, fora de casa, no business, em todos os lugares. Tem dias melhores e piores, ok, somos seres humanos. Overall, o homem tem que viver bem. Eu me conformo com a situação porque eu acredito em Hashem Baruch Hashem. Isso não é se conformar com a situação, isso é fazer diferente do que Kadosh Baruch Hu, meus queridos, me aventuro a dizer, quer de cada um de nós. Precisamos chacoalhar. Daquele chacoalhão, é isso mesmo. E agora a gente responde a pergunta inicial para finalizar. Olha, por que daqueles 45 milhões de judeus que saíam do Egito representavam 20%, ou 2%, ou 0,2%. E o resto dos Yehudim, porque não saíram de Zrashi Reshaim? Não eram tzadikim, eram o contrário de um tzadik, de um justo, de uma pessoa boa. Mas Rashi não para por aí. Diz Rashi, adiciona Lo hayu rotzim latzet. Não queriam sair. Como assim eles não queriam sair? Milhões e milhões de pessoas, escravos, 210 anos, sofrendo arduamente na mão do faraó, construindo pirâmides, meus queridos, em areia movediça. Que frustração! Não queriam sair? Conta outra! Diz Rashi pra gente, não queriam sair. E talvez a mensagem que tem aqui atrás, de verdade. Olha, é horrível morar no Egito. Mas tudo nós conseguimos nos acostumar e nos conformar. Pelo menos, todo fim de dia no Egito, dá para ver algum filminho no Netflix. Dá para jogar bola alguns minutos. Eu sei que eu tenho meu arroz e feijão diário. Eu já sei onde meu amigo mora. Sair para o deserto? Mudar? Para com isso, eu não. Eu não quero sair. E meus queridos, lembrem para sempre, 80 ou 98 ou 99,8% dos Yehudim não saiu do Egito. Não entrou para a história e nada nós conhecemos dele. Uma coisa a gente conhece deles. Que eles se conformaram com a situação e não queriam sair, queriam ficar por lá. Eu vi uma parábola, vou contar para elas uma parábola curta, vou contar ela para vocês e com isso a gente termina. Havia uma vez um senhor sábio andando por um vilarejo, um pouco mais, um sertão, um lugar um pouquinho mais abandonado, e aí ele anda com um discípulo dele e vê uma família, eles entram lá, a família recebe eles muito bem, aquela família era um lugar potencialmente lindo, tinha uma vaca, serviram para ele um copo de leite, não tinha mais nada para servir para ele. Esse senhor agradece, sai de lá, vê a vaca, que deu leite para eles perto de um abismo, e fala para o discípulo dele, empurra a vaca. O discípulo fala, mas como? Eles foram tão gentis com a gente, empurra a vaca? Mata a vaca, eles deram leite para a gente. Diz o discípulo, diz o professor para o discípulo, empurra a vaca. O menino foi lá, obedeceu ao chefe, empurrar a vaca. Não entendeu por quê? Anos depois, aquele mesmo aluno passa com o mesmo discípulo naquele mesmo lugar. E eles veem algo impactante. Vê uma fazenda grande, com plantações, com muitas vacas, com muitos cabeças de gado, muitos alqueires de plantações. E o mestre fala para o seu discípulo, se a gente não tivesse jogado aquela vaca no abismo, até hoje seria uma família com uma vaca e um copo de leite por dia. Às vezes, a Kadosh Baruch Hu manda para cada um de nós. A vaca indo para o brejo, no português, claro. Mas é para poder sair da zona de conforto e crescer.
ter uma oportunidade de florescer no Hinuch, no Shalom Bait, na minha religião, no meu Shabbat, na minha felicidade, em tudo. A vaca foi para o brejo, mas, meus queridos, a fazenda floresceu. Terminamos com essa frase. Eu acho que um Yehudi esperto, o Yehudi inteligente, é aquele Yehudi que escreve a vida dele, não a caneta, a lápis. De vez em quando ele apaga, escreve outra frase sobre o que é o Shabbat dele, sobre o que é o casamento dele, sobre o que é a educação dos filhos dele, sobre como ele olha para o espelho, como ele sorri quando ele sai na rua, quando ele tem saúde de manhã. É escrever a vida a lápis e cada vez dar um upgrade na nossa vida. Que Bezrat Hashem possamos cada vez melhorar, se conformar com coisas ótimas e cada vez ter coisas melhores na vida, podemos crescer, sair da zona de conforto, sermos Yehudim felizes, saudáveis e com muita brachá. Ótima noite a todos, Shabbat Shalom a todos, muita brachá, atzlachá para todo mundo. Boa noite a todos. A única coisa que eles